Olá, olá, bom dia. Vamos retomar aqui os exercícios da Lei de Execução Penal. Você está ligado à luz, tá? Lei de Execução Penal. A gente parou na questão 15, né, que a gente viu, e se quem quiser acompanhar, né, a gente tem aí no canal e nos demais diversas redes sociais aí todo o material, inclusive a aula de ontem, né? Já subiu no canal. Para quem não tem familiaridade, é só botar a playlist que você consegue ver os assuntos, né? Separados no canal por disciplina. Legislação penal especial, direito penal e direito processual penal. Esse aqui é execução penal, depende da execução penal. Vamos lá. Questão 15. Agente penitenciário DEPEN. Vamos só refazer ela. 2013, SESP. Presos condenados e presos provisórios devem ser alojados em alas separadas e não podem manter contato, certo, né? Isso é a previsão da LEP. Os presos provisórios devem ser separados dos presos condenados. Sentença definitiva, verdade. Realmente, a regra estabelecida no artigo 84 é que o preso provisório deverá ficar separado do condenado por sentença transitada julgada. E ficar separado significa na mesma não manter contato um com o outro. Deixa eu colocar aqui, só marcar aqui. Vamos lá. 16ª, questão 16ª. Defensoria Pública de RR e Roraima, né? Roraima? Roraima, Defensor Público 2013, SESP. Julga os itens a seguir acerca da execução penal. Pratica falta grave. Não, a prática de falta grave resulta na revogação obrigatória de 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir do trânsito julgado da decisão revogatória. Ou seja... Não é dessa última parte, não. Eu lembro que é 1/3. Mas aí já está marcado aqui, né, para gente. Assim, é 1/3, eu posso ler lá o artigo. Vou abrir aqui a LEP para a gente ler, mas poderá. Vou pegar aqui o 127, ver se já está aberto aqui. Não, deixa eu ler aqui o 127 da LEP. Vou botar aqui numa outra tela aqui para mim, LEP. Artigo 127. Artigo 127. Se a gente for notar, quase tudo aí na LEP está sendo 1/3 só. Remissão de trabalho, né? É 1/3, não 1/3, 1/3, né? O número que está sendo usado, né? Uhum. A remissão de trabalho e qual é o outro? Remissão de trabalho, 1/3. A remissão da própria educação é 1/3, mas é 12 horas, né? Mas tem que ser em 3 dias. É isso mesmo, dividido em 3 dias, 12 horas, é 3/1, tudo está sendo 3/1. E também, caso de falta grave, o juiz poderá remir, né? Tirar 1/3 do trabalho remido dele, né? Das horas remidas, digamos assim. Olha como é que está escrito aqui o 127. Artigo 127 da LEP. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até, e não é 1/3, é até 1/3. Até 1/3. Ou seja, ainda tem essa frase, até, não é necessariamente 1/3, até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, vamos voltar na questão. A prática de falta grave resulta na revogação obrigatória. Então, já está errado a revogação obrigatória, porque poderá. Aí até 1/3 está certo, é até 1/3 do tempo remido. Recomeçando a contagem a partir do trânsito julgado, está errado. Da decisão revogatória. Na verdade, não é do trânsito julgado da decisão revogatória, é a partir da data da infração disciplinar. Então, tem 2 erros aí, a partir da data da infração disciplinar. E botou aqui para a gente também, a partir da data. Então, está errado. Está errada essa questão. Vou botar aqui. Tinha marcado essa aqui? Tinha. Questão 17ª. 17. Admite-se o preso, por força de medida cautelar pessoal, possa remir por trabalho e por estudo parte do tempo de execução da pena. Certo, né?
Assim, genericamente está certo. Não tem muito comentário, não. Admite-se que o preso, por força de medida cautelar pessoal, possa remir por trabalho e por estudo parte do tempo de execução da pena. O que você pode ter dúvida é, um preso cautelar pode? Pode, na nossa legislação pode, não precisa ser só o condenado. O que ele quer trazer na pegadinha aqui é o preso por medida cautelar, ou seja, ainda não está condenado, mas ele já pode, se ele quiser ir remindo a pena dele, pode, né? É só isso aqui que ele está querendo pegar. Não é só o condenado, o preso que já está lá na penitenciária cumprindo a pena, né, provisória, ainda antes de sair a sentença dele, já pode, se ele quiser, adiantando, né? Ele sair É o que a gente comentou ontem, né? Às vezes demora, né? Então é bom que ele já Aham. vai remindo, né? Na verdade, acho que mais de um terço dos presos, acho que bem mais, né? Terços, acho que é quase 2 terços, não sei. Toda vez eu fico de ver esses dados e não vejo, mas no nosso sistema judiciário, né, sistema de justiça, a maioria é provisória, não é condenado, é o contrário. Então, se você não deixar, a maioria vai deixar de estar remindo a pena. Não é uma parte pequena que é provisória, é uma parte maior. A remissão é um benefício concedido em regra ao preso submetido ao regime fechado semiaberto, que pode reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade através do trabalho ou do estudo. No entanto, quando estudamos a remissão, vimos que a regrinha que diz que a remissão também se aplica às hipóteses de prisão cautelar. É o que afirma corretamente a questão. Deixa eu só ler aqui. Aqui, ó, ele fala, vou dizer aqui onde é o parágrafo aqui. Aqui, ele fala o seguinte: parágrafo sétimo do artigo 126. O disposto neste artigo, que é o artigo de remissão, aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Ou seja, preso provisório, preso cautelar também tem direito à remissão. É isso que ele está previsto em lei. Vamos à questão 18. De acordo com a lei de execução penal, eu anotei aqui. Deixa eu anotar aqui. Questão 18. De acordo com a lei de execução penal, nas execuções penais relacionadas a crimes perpetrados com violência doméstica e familiar, é obrigatória a participação do agressor em programas de recuperação e reeducação como condição para a progressão do regime prisional e gozo de outros benefícios? Não lembro disso, não. Então, vamos ler. Está errado, mas vamos ler o que ele falou aqui. Não foi bem isso que estudamos. Deixa eu corrigir. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz aqui poderá, não obrigado, determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. A LEP não afirma ser essa uma condição para a progressão de regime prisional. A gente não vê nenhuma regra dessa de progressão de regime. A regra de progressão de regime, a maioria é bem objetiva, né? Ter uma parte da pena, não ter falta grave Um e sexto gozo de do. outros benefícios. Tá dando retorno aí teu áudio, tá? Meio como é que chama? Eu tô usando só o normal, não tô nem usando fone, não. Não sei o que tá ouvindo, não. Não, ele tá dando um. Eu falo, ó, eu tô. Te ouvindo. Tchá, tchá, tchá. Retorno. Ele tá dando tá, tchá, tchá. Tipo, Deve ó, ser meu celular que tá velho. vamos lá. Deixa eu ler esse artigo aqui, puxa. Deixa eu só ver aqui qual é esse artigo aqui, só pra gente. Ele fala o seguinte, né? Parágrafo único do 152, na LEP, fala o seguinte: nos casos de violência contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, isso aqui ele chama de medida alternativa, né? Uma medida alternativa da prisão. Uma das medidas, né? Vamos lá. Questão 19. Ministério Público do Estado do Acre, Promotor de Justiça 2014, SESP adaptada, julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A transferência para regime menos rigoroso poderá ser determinada pelo diretor do estabelecimento prisional se o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e apresentar bom comportamento. O diretor? Não, né? O juízo de execução, né? O juiz de execução Com que é o... notificação ao Ministério Público e ao
e ao diretor do estabelecimento, né? Só notificação, né? Essa questão antiga com base em um artigo que já mudou, mas que serve para aprendizado. Quem determina a transferência para regime menos rigoroso é o juiz. Deixa eu só mudar aqui essa cor. Não o diretor do estabelecimento. Os percentuais de cumprimento de pena são vários atualmente, depois a gente vê lá. Vamos parar agora, vamos avançar. Questão 20. A denominada progressão por salto, ou per salto, né, é admitida desde que o condenado tenha cumprido o tempo exigido para progredir para o regime aberto. Não, não é proibido. Per salto significa o seguinte: per salto seria você sair do regime fechado direto para o aberto, sem passar pelo semiaberto. A regressão per salto, ela é permitida. Você está no aberto, fez uma grande, vamos dizer assim, vou falar o termo, uma grande cagada, né? Você Eu já pensei está, nisso, acredita? você tá numa Sério mesmo, nessa situação que palavra. você já está lá no aberto, já pronto para ser liberado, e você vai lá e faz, sei lá, um homicídio. Você pode ter o persalto regressivo, está no aberto, vai voltar direto para o fechado, não vai nem passar para o semiaberto. Podemos Agora, dizer um persalto em Malaparte? sim, na verdade, assim, o termo correto é esse, né? Uma regressão de regime persalto. Porque Regressão. a regressão ela poderia ser, não, vamos botar ele no semiaberto novamente. Não, aí como é muito grave, bota direto no fechado. Agora, a progressão não pode. Tem que sair do fechado, tem que passar um tempo no semiaberto para depois ir para o aberto. E aí tem a súmula 491, vamos ler. Acabamos de ver o comentário anterior que, de acordo com a súmula 491, do STJ, é inadmissível a progressão per salto do regime prisional. Ou seja, simulado você não pode descumprir. Questão 21. Vamos lá. Vou colocar aqui Sentando. o negócio lá. Vai o quê? Vou colocar o errado lá, Ah, eu tá. acho. Um xizinho. Botei nisso? Botei. Esse aqui Colocou. não. Nesse aqui eu Não? não botei. Ah, tá. Questão 21. Sentenciado tem que cumprir 2/3 da pena no regime que se encontra antes que possa ser concedida a progressão para o regime subsequente. Na Um verdade, assim, sexto. não tem uma, vamos dizer assim, uma regra assim, esse caso aqui específico. Existe o genérico, né, que é realmente 16, que é igual a um sexto, mas aí tem os outros casos, né? Hoje é bastante abrangente. Tem que ter uma tabelinha para decorar antes de entrar na prova. Então, em tese está errado, porque na verdade seria um sexto, mas agora é percentual. Assim, daria a mesma coisa de um sexto hoje, não sei como a gente marcaria uma questão assim. Para mim, eu diria que estaria errado. Se o cara botou fração, para mim tem que ser o percentual. Se a letra é percentual, a não ser que se o cara dissesse equivalente a isso. Que na hora que você faz um sexto, não dá 16 certinho, né? Dá 16, É, vírgula, blá, 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 blá. Entendeu? Vamos ler o que é verdade. que ele explica. Errado, pois a LEP traz atualmente uma série de percentuais distintos, a depender do crime. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos gravoso a ser determinado pelo juiz quando o período tiver cumprido. E aí vamos começar aí os percentuais. 16% da pena, se o penado for primário, né, e que o crime tiver sido cometido sem violência E ou um, grave ameaça. Então, é um sexto aqui, mas vamos memorizar agora a percentual, 16%. Depois vai para 20. 16, depois vai para 20. 20, se for penado for reincidente e crime sem violência. Então, aqui o primeiro é primário, começa com primário sem violência. Se der 20%, reincidente sem violência. 25% é o primário e o primário e o crime é com violência, certo? 30%. Aí tu vê que ele já seguiu uma lógica, né?
que aí pô, vai aumentando de 5 em 5. 30% é o quê? É o reincidente, crime com violência, certo? Então vamos tentar primeiro os quatro primeiros. 16% é primário, crime sem violência. Aí do 16 você vai para o 20, é quem? É o reincidente do crime sem violência. Então 16, primário sem violência, 20 é o reincidente sem violência. Aí passamos para o 25. 25 é o quê? É o primário de crime com violência. E o 30 é o reincidente do crime com violência. Então já memorizou os 4 primeiros, entendeu? Peraí, peraí, 25. 30 é reincidente, agora não vai mais É o reincidente com violência. com violência. Então você tem os dois primeiros sem violência. Os dois primeiros sem violência. Um é primário e outro é reincidente. Os dois seguintes, com violência. Um é primário e outro é reincidente. Agora vamos continuar a memorização. Vamos lá. 40%. Nesse 40% é o condenado por crime hediondo, o equiparado. 50%. Aí já são mais detalhes. Então vamos até o 5 agora. Vamos até o 5. Começa com 16%. É o primário sem violência, certo? Vamos para o 20%, que é o reincidente sem violência, crime sem violência. Depois vamos para 25%, que é o cara que é o primário de um crime com violência, e por 30%, que é o cara que é reincidente de um crime com violência. Aí você já pula para 40%, que é o cara que foi condenado pela prática do crime hediondo, e aí pula para 50%. Aí nos 50% tem os detalhes, que é a letra A, B e C. É o condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte. Então vou marcar aqui o resultado morte. Se for primário, né? Primário também. E aqui em cima, 40%. É engraçado que o. Ah, tá. Então, na verdade. Ah, tá. Ele botou primário aqui. Mas É o o crime hediondo. 50% não é reincidente, não? Não. O primeiro é o primário. Não, o 50% é o cara que ele é. 50% ele também é primário, mas o crime hediondo dele tem resultado morte. Essa é a diferença. Isso aqui é comando de organização criminosa que pratica crime hediondo e depois condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então vamos lá. Continuar a memorização aqui. 50% é o caso do cara que é crime hediondo com resultado morte, certo? Ele é primário, mas o resultado dele foi morte. Ele exerce ou comando individual ou coletivo de organização criminosa que pratica crime hediondo, ou seja, homicídios, ou ele é condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Então vamos lá. Os 4 primeiros já ficou tranquilo, né? Que seria, começa com sem violência, primeiro primário, depois reincidente, depois com violência. Primeiro primário, depois reincidente, depois vamos para 40%. 40% é o cara que comete crime hediondo e é primário. 50% é o cara que ele é o cara que cometeu um crime hediondo, mas o resultado é morte do crime hediondo dele, mas ele é primário, tem que ser primário. E o condenado por, e aí não precisa ser primário, não tem nenhuma especificação aqui, que exerce comando de organização criminosa, que pratica crime hediondo equiparado ou construção de milícia. Vamos para 60% agora. Vamos tentar De finalizar. organização criminosa, né? O que é o 60%? É penado de reincidente de prática de crime hediondo, é o reincidente do crime hediondo. Então, entende-se que o letra A, B e C, o cara em tese seria primário, mas não tem essa especificação. Então, para mim, entendo eu que no caso das alíneas A, B e C, somente a pessoa tem que ser primário. No caso da letra B, até não faz sentido isso ser primário, não, até porque é mais gravoso. Ou não. É no caso de organização criminosa. Não precisa ser primário ou não, ele vai Se ele exerce comando, já vai para automaticamente 50% da pena. E o último, vamos lá, o 70% é crime hediondo
reincidente de crime hediondo. O reincidente, tem dois reincidentes no final. Reincidente de crime hediondo com resultado morte. E é vedado o livramento condicional. Nesse caso é vedado reincidente de crime hediondo. Então agora a gente conseguiu matar. São 8. Vamos lá. Então dá para você matar de 4 em 4, porque são 8 situações. A gente vai botar isso no quadro, se alguém já não fez na internet, né? Então dá para você matar tranquilamente, porque são 8 situações. As 4 primeiras são, primeiro, 16% é primário, sem violência ou grave ameaça. 20% reincidente, sem violência ou grave ameaça, é o crime sem violência. 25% é o cara que é primário num crime com violência. 30%, aumentou de 5%, mais 5%, é um reincidente crime com violência. E aí acabou os 4 primeiros, aí vamos para os 4 últimos. Vamos primeiro os primeiros 2. O 40% aumenta de 10 em 10. Vê que é o que aumentou. Começou 16, foi para 20, 25 e 30, os 4 primeiros. Praticamente quase 5% todo aumento, tirando o primeiro ali que é 4%. E aqui a gente vai aumentar de 10 em 10 até chegar em 70. Aí chegou em 40, aí de 30 vai para 40. É o cara que é primário e cometeu o crime hediondo. Ou equiparado, né? Crime hediondo ou equiparado, ele é primário. Aí você já aumenta mais 10% para progressão. É o cara que ele foi condenado por 3. Aí ele tem 3 situações. Ele é um cara que tem um crime hediondo que teve resultado morte. Ele é primário, mas tem um crime hediondo com resultado morte. Ou ele cometeu crime de comando. Eu não entendi isso aqui, desculpa. O A, né? Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, beleza. Se for primário, vedado o livramento condicional. Se ele for primário, beleza. E vedado o livramento condicional. Sim. Se ele for um liberto condicionalmente, é vedado essa... Ele continua na prática, ele cai nessa. Ele cai nessa? Não, vamos lá. O que é vedado o livramento condicional? Lembrando que a gente tem 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, e a gente ainda tem uma outra figura na execução penal, que é o livramento condicional. O livramento condicional é como se eu liberasse você, está no semiaberto. Você vai para o aberto. O juiz resolve, não tem albergue, não tem nada, eu vou te botar em livramento condicional. Ele não é o regime aberto. O regime aberto, você vai dormir em casa de albergado. Como não tem casa de albergado para todo mundo, você acaba ficando como se fosse num regime condicional, né? No livramento condicional, porque na verdade você dorme em casa. A diferença do aberto para o livramento condicional é que no aberto você tem que dormir em casa de albergado e passar o final de semana lá. No aberto, no condicional, você fica na sua casa, na sua residência. Só que tem outras restrições. Mas seria o livramento condicional é melhor? Em tese é melhor, porque você não tem essa obrigação de casa de apenado, nem ficar final de semana lá. Só que é ruim. Se você cometer algum crime no livramento condicional, todo o período que você estava de livramento condicional é esquecido. No aberto, não. No aberto, você está cumprindo pena ainda. Então tem essa restrição. Se eu fosse advogado de um cara que está indo para o condicional, não, prefere ficar no aberto. Primeiro, não vai ter a casa de albergado talvez para você. Então você vai ficar com a mesma coisa que tivesse no condicional. Vai dormir na sua casa, passar o final de semana na sua casa. E qual é a vantagem do aberto? É que no aberto, se você vier cometer um crime, fazer uma besteira, o tempo que você passou no aberto, você contou como pena. Se você estiver no livramento condicional 1 ano, fez uma besteira lá, um crime, esse 1 ano que você passou em livramento condicional é esquecido. É como se você não tivesse cumprido pena nenhuma. Volta do zero. Você ainda vai ter que cumprir mais esse ano que você estava fora. Entendeu a diferença do livramento condicional? Entendi. A diferença é essa, de livramento condicional é que você vai dormir na sua casa. Só que hoje vedado? todo mundo... Vedado é porque você não vai poder conceder para ele. Ele fica na casa dele. Porque o livramento condicional você libera a pessoa, ele não tem compromisso nenhum com você, só tem umas restrições, condicionalmente. Não pode frequentar bar, não pode frequentar boate, não pode frequentar inferninho, pode ficar depois das 10 horas da noite na rua.
E qual a diferença para o aberto, Ivan? É que no aberto, as pessoas. É que aqui no Brasil não tem casa de albergado para todo mundo, e o pessoal acha que o aberto é ficar em casa. Não, o aberto era para você dormir todo dia na cadeia, na casa do albergado, né? Final de semana para ficar lá. Você ainda não está solto, você está num regime aberto, na qual você passa o dia todo fora, convivendo com a sociedade, e à noite você volta para o seu ambiente, né, de execução penal, que é a casa do albergado ou estabelecimento parecido. Mas hoje em dia se confunde o aberto com o condicional, nesse sentido, porque como não tem casa de albergado para todo mundo, estamos com Covid, pandemia, o cara diz, não, fica na sua casa. À noite, você vai e dorme na sua casa, mas não quero você, depois das 10 horas da noite, na rua, não quero você em bares, não quero você, né, em boate, quero você em ferrinho. Se pegar, eu vou revogar o seu regime aberto, vai voltar para o semiaberto. Aí o cara, entendeu a diferença? Entendi. Vedado é que eu não posso conceder o livramento condicional. Não posso liberar condicionalmente. Então, no caso dos 50%, você tem três situações. É o hediondo com resultado morte, o cara que é chefe de organização criminosa e o cara que constitui milícia privada. E aí depois tem os dois últimos. Os dois últimos 60%. É o reincidente de crime hediondo e depois tem o cara reincidente de crime hediondo com resultado morte. Então você fecha a tabela. Vamos lá, vamos tentar memorizar de novo. Vamos refazer para a gente passar para as próximas questões. Começa com 16, vai até 70. Os quatro primeiros já ficou tranquilo. É 16, 20, 25 e 30. 16 é o cara que é primário, com crime sem violência. 20% é o cara que é reincidente e um crime sem violência. 25 é o primeiro caso de primário com violência, o cara fez um crime com violência, né? E o 30% é o cara que ele é o cara que é reincidente com crime com violência. Bom, acabei os quatro primeiros, agora tem os quatro últimos. O primeiro percentual do último é o 40%. O 40% é o cara que comete crime hediondo, primário. Aí no do meio, esse que é o problema aqui. No do meio, em vez dele seguir uma regra, ele botou, na verdade, duas, três linhas. No 50%, ele botou que é o cara que comete crime hediondo, mas vamos lá. Tem três casos para 50%, que ele vai ter que cumprir 50% da pena. É o cara de crime hediondo, que o resultado é morte. Ele é primário, mas o crime dele hediondo é com resultado morte. Ele é chefe de organização criminosa. Esquece o livramento condicional. O livramento condicional só tem dois casos que é vedado. O livramento condicional é vedado no caso do resultado morte com primário e também no caso final lá do resultado morte. Então, na verdade, assim, o primário é só no caso de resultado morte de crime hediondo. Então, tu memoriza assim. Onde é que tem o vedado de livramento condicional aqui? Nos dois crimes hediondos com resultado morte. Tanto no livramento condicional, desculpa, tanto no primário quanto no reincidente. Quando é que é vedado de livramento condicional, para você memorizar? É quando é resultado morte de crime hediondo. O que é resultado de morte de crime hediondo? É aqueles casos que eu falei para você. Pessoa que matou o filho, pessoa que matou os pais. São aqueles casos assim que era esdrúxulo, cara, não, aqui não vai ter nem livramento condicional. Porque tu tem que lembrar que crime hediondo é o quê? O equiparado hediondo. São, em maioria dos casos, quando pegar a lei de crime hediondos, é o quê? São os homicídios qualificados. Então, todo homicídio qualificado ele é equiparado hediondo. Se você pegar lá, tu vai ver no parágrafo 1º da lei de crime hediondo, artigo 121. Todos os incisos e alíneas do 121, que é o homicídio, estão lá. Tirando o caput e o privilegiado. Eu acho que é caput, não sei, tem que ver lá. Depois a gente estudou crimes hediondos? Não. Estudou? Acho que sim. Estudou? Eu acho Não, que agora não me lembro. não lembro também. Não me lembro se a gente estudou crimes hediondos. Depois a gente vê. Então, é isso. Então, vamos lá. Vamos voltar. Os quatro primeiros de novo. 16, 20, 25, 30. Aqui, 16. Primário sem violência, 20. Reincidente sem violência, 25. Primário com violência, 30. Reincidente com violência. Zerou. Vamos os próximos quatro. A gente começa, o próximo 4 é o hediondo. Hediondo primário, 40%.
50% hediondo, primário, mas só que o crime hediondo dele tem resultado morte. E nesse caso, quando tem resultado morte, não posso livramento condicional. Nesse 50% ainda tem mais 2 casos. O chefe de organização criminosa, lei da organização criminosa, e o cara de milícia privada. Depois a gente vai para o reincidente. Tem 2 reincidentes. Quais são os reincidentes? O reincidente de crime hediondo, 60%, e o mais gravoso é o reincidente de crime hediondo com resultado morte. Crime hediondo com resultado morte, não posso ter o livramento condicional. Entendeu? Aí finalizou a memorização. Por que o livramento condicional com resultado morte? Os vedamentos de livramento condicional. É lembrar daqueles casos. Né? Qual é o caso de crime com resultado morte? É o cara que matou a mãe, matou o pai, matou a filha. Então você tem que ser mais gravoso para ele não voltar. É o cara que estrupou, teve um estrupo e resultou a morte da pessoa, entendeu? Matou depois da pessoa. Isso é crime hediondo com resultado morte. Tem como se eu subir um pouquinho para ver se eu memorizei? Vamos lá. Vou até fechar os olhos aqui. Tenta fechar primeiro os 4 primeiros. 16% é o primário, né? Sem violência. Sim. Aumentou mais 4%, 20% é o reincidente sem violência. Aumentou mais 5%, 25% é o primário com violência. E aumentou mais 25%, mais 5%, vai para 30%, é o reincidente com violência. Ok, fechou o balão. Agora os próximos 4 são questões de crimes hediondos. Hediondos, né? Aí o 40% é o hediondo sem violência. Não, hediondo primário. Primário, hediondo primário. É o 40%. O 45%... Não tem 45%. Aí a partir daí não é de tem, 10 é e 10, 10. Desculpa. Aí o 50% é o hediondo com resultado morte. Sim. Aí tem aquelas questões A, B e C, que é ser chefe da organização criminosa, milícia privada e o outro não estou lembrando. Não, tá certo, acabou. É porque, na verdade, o 50%, o caput dele é como se fosse com o resultado morte. Resultado morte. Aí 60% é o crime hediondo, reincidente, sim, sem resultado morte, e o outro é 70% com resultado morte. Sim, aí pronto, acabou. Essa a tabela. Aí, se eu não me engano, o 60%, o 50% e o 70% são vedados ao livramento condicional. Sim. 50% e 70%. É isso? Sim, é os crimes hediondos que têm resultado morte. Pronto, então a gente matou. Isso daí é novo, isso daí é o pacote anticrime. Se você tiver isso na cabeça no dia da prova, vai matar qualquer questão que cair sobre o pacote anticrime com progressão de regime. Questão 20, a gente não avançou por muito não, tem 80 questões, mas foi bom para a gente memorizar esse quadro aqui. Defensoria Pública Estadual de Pernambuco, Defensor Público 2015. Enquanto cumpria pena no regime fechado, João foi acusado da prática de falta disciplinar de natureza grave, cometida dia 2/1 de 2012, né, dia 2 de janeiro, consistente na posse de um chip para aparelho celular. Em 14/7 de 2014, ou seja, quase 2 anos depois, né? Quase 2 anos, mais de 2 anos depois, o promotor de justiça requereu o reconhecimento da prática de falta grave e a revogação de todo o tempo remido por João. A despeito da situação hipotética, julgue o próximo item com base na jurisprudência domínio dos tribunais superiores pertinentes a esse tema. Ou seja, ele foi pego com chip em 2012, em janeiro de 2012, quando foi em julho de 2014, ou seja, passou janeiro de 2013, passou janeiro de 2014, quando foi em julho, 2 anos e meio depois, o Ministério Público veio, olha, ele cometeu falta grave. Quero que tire todo o período que ele remiu, se ele estava vindo trabalhando, se ele estava vindo estudando. Entendeu a pergunta? Mas não é a pergunta, mas ali está o contexto fechado, né? Tá, mas daí de novo, é baboseira, porque a pergunta é outra aqui embaixo. Não é uma pergunta efetivamente. Tá. A pergunta aqui.
A posse exclusivamente de chip para aparelho celular não caracteriza falta grave? Eu acho que caracteriza, né? Vamos lá. Mas vamos ver. Para responder esse item, não tinha jeito, você tinha que conhecer o entendimento do STJ, segundo o qual a posse de chip, sendo acessório essencial para o funcionamento do aparelho telefone, tanto quanto o próprio celular em si, caracteriza na falta grave. Assim, erra a questão afirmar que a posse exclusivamente de chip para aparelho celular não caracteriza falta disciplinar de natureza grave. Ou seja, eu tenho só o chip, eu não tenho celular, então não consigo ligar para ninguém, né? Porque eu tenho só o chip. Mas é considerado Mas eu tenho um chip para falta colocar grave. no celular, né, É, professor? mas E alguém tem o celular. vai tá esperando chegar o celular, né? Normalmente entra aos pouquinhos, não vai entrar de uma vez só. Ou um tá com o celular e o outro tá com chip, né? Às vezes para não ficar o flagrante todo completo com um, apesar que a, a gravidade é a mesma, né? Aí você diluiu o flagrante para os dois, falta grave para os dois, tanto quem está com o celular quanto tá com o chip. Vamos nessa aqui, questão 23. Tribunal de Justiça do Paraná, Juiz de Direito 2014, 2019. Fiquei ali em cima de 2014 e já fiquei com isso na cabeça. De acordo com o STJ, a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento de pena não interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional. É errado, né? Interrompe. Interrompe. Interrompe também, você também tem remissão, perda de de até um terço da remissão. Mas não está aqui, eu só estou relembrando isso mentalmente. Sim. Não interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de pena, interrompe. Né? Interrompe a contagem do prazo para a obtenção de comutação da pena. Comutação da pena é quando você tem aqueles decretos presenciais que você pode comutar a pena em outra coisa, ou seja, mudar a pena. Comutar é mudar. Você mudar a pena. Também interrompe. Interrompe, mas aí, peraí. Agora, porque agora as duas, uma das duas tem que estar certa, né? A letra C ou D. Interrompe a contagem do prazo para obtenção de indulto e saída temporária. Indulto é a pessoa que vai ser. A pena dela vai ser esquecida. A saída temporária é o saidão que a gente estudou, né? Então, na verdade, está entre a C e a D. Vamos lá, de novo. Porque, na verdade, sim, ele colocou termos que a gente não estudou aprofundadamente. Comutação de pena, indulto, saída temporária a gente estudou bastante, né? Que é diferente da permissão de saída. A saída temporária é aqueles casos do saidão lá, de até 7 dias, 4 vezes ao ano. E aí? Interrompe, interrompe. Agora a gente precisa saber se é comutação da pena que ela interrompe Professor, ou... acabei sem querer olhando aí, porque tava Ah, aí tá dizendo que é a resposta, mas eu aham. não entendi nada. Vamos lá. Eu também tava, na minha cabeça, tava Vamos entre lá. a C e D, mas... A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. É só, ele pegou a súmula integral, nem explicou. Então a gente vai ter que só aprender. Peraí. Isso aí. Porque, na verdade, sim, o livramento condicional são situações em que eu vou colocar você fora de qualquer regime, fechado, semiaberto ou aberto, para você ficar na sua casa. É que nem aqueles filmes americanos, né? E uma pessoa você vai ficar sendo monitorado assim, à distância, né? Prestando contas no cartório da vara ou na delegacia, onde o juiz determinar que você compareça lá uma vez por semana, uma vez por mês. Só que você vai ficar integralmente já por conta e risco. Tá na sua casa, trabalhando, você não tem nada a ver mais com diferente do aberto, que você tem a casa do albergado lá, no final de semana e à noite. Esse é o livramento condicional. E está dizendo que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Sim, é uma súmula, teria Para que a entender. obtenção. Uhum. Eu sei, mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte: a gente teria que pegar essa súmula e ver a racionalidade de por que se chegou a essa. Por quê? Então está errado que ela
Vamos marcar aqui. Ao contrário do senso, para a gente também memorizar para outras situações possíveis. Então, está errado que ela não interrompe o regime, o progressão. Então, a falta grave, ela interrompe a progressão. Então, tem que estar errado aqui. Então, ela não Ela interrompe não interrompe a a comutação da fiscalização. pena, até para a gente aprender para outras coisas. E ela não interrompe o indulto e a saída temporária. Mas é que tá, a falta grave, ela interrompe. Mas eu não sei o indulto. Eu sei que ela interrompe a saída temporária, falta grave. Se tiver uma falta grave, automaticamente só pode, depois de 12 meses, ter nova saída Não temporária. faz. Só se for o indulto aqui. Eu não Não lembro. Não, interrompe o indulto. agora me vê uma coisa assim. Não. Eu acho que é só besteira, mas não. Vamos lá, então vamos só memorizar isso. Não interrompe o livramento condicional, a falta grave. Vamos botar uma cor aqui, verde grandão. Eu não esquecer esse aqui, que é bizu total. Eu não sei, eu vou botar esse aqui. Aqui no lado, só para lembrar que foi uma coisa muito importante, caímos aqui. Isso aqui já é a súmula 56, vamos lá. Questão 24. Polícia Federal, delegado de polícia 2018, CESP. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Todavia, na cidade onde se encontra, deve iniciar o cumprimento da pena em regime... Opa, todavia, eu pulei a linha na hora da leitura aqui. Todavia, na cidade onde se encontra, só estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Na verdade é o seguinte, a regra, aí tem que ver a súmula 56, a gente pode ler aqui, a regra é, eu tenho um regime aqui de cumprimento de pena. Se eu não tenho para cumprir esse regime que eu estou colocando a você, eu não posso te botar no mais gravoso. É meio sem sentido, né? Vou te penalizar porque eu, Estado, não tenho condições de te executar na forma adequada que você tem da pena, então tem que te botar no menos gravoso, já que a culpa não é sua. Vamos ver se a súmula é isso. Isso é o entendimento do bom senso. Vamos lá. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE tal e tal, que é justamente o que ocorre hoje. Eu não tenho casa de albergado para todo mundo. Eu vou fazer o quê? Eu devolvo você para o Prender semiaberto? todo mundo? Não, Não. devolvo você para o semiaberto, porque o contrário do aberto, ou seja, o anterior ao aberto é o quê? É o semiaberto. O semiaberto é onde? Você vai ficar lá na colônia agrícola, ficar lá na colônia industrial, afastado da cidade. Se eu não tenho casa de albergado, eu vou regredir você no mais gravoso, botar de novo no semiaberto, já que você já cumpriu o tempo de semiaberto. Não, por isso que a maioria das pessoas que hoje estão no aberto estão, na verdade, não tem casa de albergado para todo mundo, vai que fica na rua. Pelo menos é esse o discurso. Eu não estou atuando na área penal, assim, diretamente. Só um ou outro caso lá por alto. Mas aí acompanho as coisas da imprensa, né? E que os professores também de direito penal que eu assisto também para minha preparação falam, né? Os juízes hoje, os professores que são juízes falam, ó, não tem casa de albergado, eu libero o cara. Lógico que bota várias e várias restrições. Então, o cara, quando vê o carro da polícia, já vaza. O cara olha assim no relógio, cara, 10:01. Se o carro da polícia me parar aqui, 1 minuto, o juiz já vai me mandar voltar para o semiaberto, porque o juiz bota várias restrições. Tudo bem, você não vai ficar em casa de albergado, tudo bem. Mas 10 horas não pode ser pego na rua, senão volta para o semiaberto. Bar, Bar, ferninho, boate. boate. E às vezes, né, dependendo da situação do cara, vou te botar em monitoramento eletrônico. Bota lá o bracelete, né? Como é o nome? Pulseira, não. Como é o nome? Tornozeleira. Tornozeleira, né? Tornozeleira. Tô com esse negócio aqui do braço. Tornozeleira eletrônica. PF, questão 25 PF, delegado 2018, CESP. Caio, condenado a 9 anos de prisão, cumpria pena no regime fechado. Passado um ano de cumprimento da pena, ele cometeu falta grave. Ou seja, cometeu falta grave. Já cumpria, né, a pena no fechado, passado um ano de cumprimento da pena, ele cometeu uma falta grave.
Nessa situação, serão interrompidas as contagens dos prazos, tanto para ele, obtenção do livramento condicional. Opa, tu vê que depois que você aprende, já começa a cair a ficha. Então, tanto para obtenção do livramento condicional, não, né? Já viu que tem a súmula lá. Volta aqui. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Então, puf, imputou aqui, entrou input aqui. Falta grave não interrompe o livramento condicional. E tu vê que aí a banca já começa, as bancas, né? Não a banca, as bancas começam já, porque na verdade, como você estuda na LEP o tempo todo, letra fria, lei seca, interrompe, 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 interrompe. Aí chega o STJ e diz, mas nesse caso não interrompe. Aí a banca, opa, esse cara vai cair na pegadinha, porque na lei não está isso, entendeu? A malandragem das bancas, ela sempre vai na casca de banana, tentando cair. Então, aqui que ela botou aqui. Passado o ano do cumprimento da pena, ele cometeu o quê? Uma falta grave. Nessa situação, serão interrompidas o livramento condicional? Não, né? Que a gente acabou de ver em cima. Quanto para a progressão do regime, sim. Devendo ambas ser reiniciadas a partir do cumprimento da falta grave. De novo. Para acertar a questão, precisamos relembrar as 3 súmulas diferentes do STJ que tratam da contagem de prazos. Vamos marcar elas aqui. Opa, sem querer aqui. 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime. Deixa eu botar em azul aqui. Tá esse azul aqui. Eita, foi o de cima. Então vamos lá. Súmula 441. A falta grave interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. A prática de falta grave, ali não interrompe. Peraí, vou melhorar essa marcação aqui. Esse aqui, na verdade, tem que marcar aqui. Botar em... assim. Marcar diferenciado aqui. Não interrompe. Aqui, na verdade, tem que marcar só isso aqui, ó. Falta grave. A falta grave interrompe prazo para a progressão do regime. Entendeu? Qual se reinicia. Porque a falta grave é igual para todo mundo. Então, essa parte aqui, ó. Opa, fiz besteira. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, falta grave. Falei que ia botar aqui a mesa digitalizadora, não peguei. Falta grave. Então, tem 2 situações. Eita, fiz besteira aqui. Vamos lá, 2 situações. Estou fazendo um bocado de coisa aqui. 2 situações. Quais são as situações? Eita, tirei aqui. Comentários. A falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. A falta grave interrompe a contagem da progressão do regime, o qual se reinicia do cometimento da infração. E vamos marcar essa terceira súmula aqui para memorizar. A súmula uma perto da outra, 534 a 535. A prática de falta grave, aí de novo não aqui, ó. De novo não. Não interrompe o prazo para a computação da pena indulta. Então, era aquela questão lá. Você lembra aquela que a gente viu lá em cima? Que a gente não sabia. Interrompe o prazo para o fim da comutação de pena para mudança, né? Mutação é mudança, né? Aham. Comutação é Mutação mudar. de pena, de pena ou O indulto. Indulto é Indulto liberar. seria o perdão, né? Perdão. A liberação? Liberação. Tá. Tem um decreto de indulto anual aí que o presidente faz. Então, seria isso. Então, aquela questão ali, essa aqui é uma súmula também aqui, ó. Interrompe a comutação da pena, seria aquela súmula, sim. Não interrompe. Não né? interrompe, não interrompe. Não, isso aqui dá errado. No indulto, também não interrompe. E aqui, não interrompe, na verdade, sim, tinha que saber as 3 súmulas aqui também, né? Tanto a progressão do regime e a computação da pena indulto. Essa era. Então, na verdade, essa questão foi puramente de súmula do STJ.
essa questão aqui. Que essa aqui é Que a é do TJ, súmula com a... né? Aham. No É do próprio STJ. Tribunal de Justiça do Não, Paraná. não, é do STJ. Superior Ah, Tribunal tá. de Justiça, do STJ, Aí é superior. só o Tribunal de Justiça, né? Que é do É, Estado, né? sim. Entendeu? Então, essa é a súmula 441, essa aqui é a 534, essa aqui, essas duas aqui é 535, que é a comutação da pena e indulto. Entendeu? Então, ela aqui, Entendi. ó, 534 aqui interrompe e aqui não interrompia, nem a comutação nem indulto. Vamos lá, mais uma. Questão 26. Defensor Público Estadual, Pernambuco, Defensoria Pública. Defensor, 2018, CESP. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agente penitenciário com aparelho celular em sua cela. Então, falta grave. Considerando a situação hipotética, cenário, a opção correta à luz da jurisprudência do Tribunal Superior. Então, ele cometeu falta grave. Celular ou chip, falta grave. O juízo de execução penal, vamos marcar os erros aqui, que é a considerar correta, né? Considerando a situação penal, a opção correta. Vamos procurar os erros aqui. O juízo de execução penal poderá decretar de plano a perda da integralidade dos dias, não, a integralidade dos dias Um terço. perdidos. Errado aqui. Embora a conduta de João seja tipificada como falta grave na legislação de execução penal, correto, né? É dispensável a instalação de procedimento administrativo para apurar o fato? Não, né? Vai ter que ter um PAD, né? Para registrar a falta grave. É dispensável a instalação? Não. Viu? Ok. É prender, abre um procedimento administrativo disciplinar de falta grave dele, vai nomear lá o policial penal, que vai apurar aquilo ali, depois vai mandar para o juiz de execução. Até aqui, ó, apuramos, perguntamos para ele, ele confessou, foi ele, tudo registrado. Não é só de boca, não, mas tem que ter o documento, né? Pelo menos é o que eu tenho estudado aqui. Vamos lá. O prazo para a comutação da pena indulto não será interrompido em razão da falta cometida. Certo. É essa aqui, ó. A prática de falta grave não interrompe o prazo para a comutação da pena ou indulto. É engraçado que depois começa a bater, né, na súmula, que ela é anti-senso, né, antissensorial. Pô, mas falta grave deveria É. punir o cara, né? No caso de processo administrativo disciplinar, a oitiva de João poderá ser realizada independentemente de acompanhamento de advogado ou defensor público? Não, né? Lembra lá que a gente estudou na hora da falta No grave? processo administrativo disciplinar, a oitiva de João poderá ser realizada independente de acompanhar. Não, tem que estar, o advogado tem que estar Lembra que presente ou defensor. lembra que em uma das aulas a gente fez essa analogia mostrando que em dois casos específicos você descumpre a súmula 5 do STF, que é o caso aqui de falta grave na execução penal, e agora no caso do pacote anticrime, no inquérito policial, na qual teve um agente de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal se envolvendo numa ação na qual teve resultado morte. Nesse inquérito é obrigatória a participação do advogado. Ou seja, porque súmula 5 do STF? Tem uma súmula do STF que fala que não há, né, não há nenhum problema nos processos administrativos a não participação do advogado. Eu estou falando senso comum, tem o texto correto, mas ele diz o seguinte: a defesa técnica, o texto é, a defesa técnica não é obrigatória nos processos administrativos. Não há violação do contraditório e ampla defesa. Mas No PAD normal não tem advogado, né? A não ser nesse que. caso aqui tem, nesse caso de falta grave Não, no e PAD. Não, no PAD quando tem que ser prisional, no PAD mesmo na administração pública. não, não precisa. Na verdade, não precisa, que eu estou dizendo é o seguinte: se você quiser, você constitui. E não vai ter nulidade daquilo ali, daquele ato administrativo, daquele procedimento administrativo. Se você quiser levar um advogado, você leva. Mas ao chegar ao final, teve a conclusão do PAD, você não participou junto com o seu advogado, depois não cabe você alegar, até porque não tem nenhuma ilegalidade aí. Diferente daqui. Tanto é que no caso lá do inquérito policial que envolveu um agente de segurança que teve uma ação que teve como resultado morte, o delegado, né, pelo que a gente estudou, o delegado ele vai solicitar para o agente, dizendo: olha, nomeei um advogado aqui que eu preciso para fazer o inquérito. Se o agente, o policial, PM, policial civil, policial penal, quem for, não nomear,
o delegado, está escrito lá, o delegado ele não pode continuar, vai oficiar o órgão daquele agente. Se o cara for da Polícia Militar, vai oficiar a Polícia Militar; se for da Polícia Civil, vai oficiar a própria Polícia Civil; se for policial penal, vai solicitar a Secretaria de Segurança Penitenciária ou ao Departamento Penitenciário daquele estado para mandar um advogado, entendeu? Porque ele não pode continuar, porque senão ele vai acabar fazendo um procedimento que depois é nulo, vai acabar nulidade, porque é obrigado a ter o advogado. Então a gente só tem que estar atento a isso. Então é a letra C, né? Olha, até a letra E aqui, desculpa. O prazo de prescrição da falta praticada por João por telefone celular em sua cela é de 5 anos? Não, né? É a letra C. Vamos lá. Alternativa A está incorreta. De acordo com o artigo 127 da LEP, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Então, não integralidade. Letra B, a gente marcou que é dispensável o procedimento e fala assim: a alternativa B está incorreta. Nos termos do artigo 109, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Alternativa C, que a gente falou que está correta. Alternativa C está correta. Nos termos da súmula 535, a prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim da comutação da pena e do indulto. Deixa eu botar aqui. Tá esse aqui mais forte. Então, essa aqui é a correta. Aqui. Melhor mesmo, essa amarela queimada aí. Laranja. Caso da D, amarelo. A letra D. A letra D, a gente marcou que, independentemente do acompanhamento de advogado, está errado aqui. Está incorreto. De acordo com a súmula 533 da STJ, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Ou seja, deixa eu marcar aqui. Súmula 535. Para o acontecimento da prática grave, é imprescindível a instauração do procedimento administrativo disciplinar e tem que ter saiu. Vou botar de outra cor, porque o amarelo já vem nele. Vamos lá, a letra S está incorreta porque a gente marcou aqui. É de 5 anos? Não, né? Só marcar aqui. Ela estiver incorreta. Nos termos da jurisprudência do STF, a prescrição da pretensão de apurar a falta disciplinar cometida no curso de execução penal deve ser regulada por analogia pelo prazo do artigo 109 do Código Penal, com a incidência do menor prazo, atualmente de 3 anos, conforme dispõe o inciso 6 do dispositivo. Então, o prazo é, deixa eu marcar esse verde, do menor prazo previsto. Nesse caso, é 3 anos. E fala assim: prazo de prescrição da falta praticada por João por telefone celular em sua cela é de 5 anos. Qual é a resposta para isso? A alternativa E está incorreta. Por quê? Nos termos da jurisprudência do STF, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal deve ser regulada por analogia pelo prazo do artigo 109 do Código Penal, com a incidência de menor lapso previsto, atualmente de 3 anos, conforme dispõe o inciso 6 do dispositivo. Então, o menor lapso é de 3 anos. Vamos mais essa aqui hoje. Questão 27, Polícia Civil do Maranhão, delegado de polícia. CESP, quanto ao Instituto da Remissão, na fase de execução da pena, assinale a alternativa correta. Então, vamos botar aqui o vermelhinho para ir encontrando os erros. Vamos lá. A remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação de frequência escolar. Isso aqui ficou meio... Vamos deixar ela aí, porque eu acho que não depende mesmo, pode estar correto. A aprovação satisfatória, ele ganha um bônus, ganha mais 1/3 do que ele tinha remido. Então, inicialmente, ele só precisa comprovar que ele está indo. Se ele conseguir concluir, ele ganha mais 1/3 de remissão. Não sei se você lembra. Ele está lá remindo 12 horas a cada 3 dias. Conseguir concluir. Por quê? Ele ganha 1/3 em cima das horas que ele já fez para aquele curso, não é isso? Tá. Qual o objetivo aí, se a gente pensar no bom senso do objetivo da lei?
não querendo ser preconceituoso. O cara já está naquela vida dele criminosa, não está acostumado a estudar. Tu vai botar o cara lá para estudar. Pode eventualmente ele reprovar numa disciplina. Aí naquela disciplina que ele reprovou, apesar de ter assistido aula, tu não vai dar remissão para ele da pena? O cara Aí estava tu vai dizer, estudando. pô, não, o cara estava estudando, ele fez as horas. O problema é que foi fazer a prova, levou pau. E aí? Aí tu vai desmotivar o cara. Vai dizer, pô, não, então não vou mais remir. Vai que eu sou reprovado de novo. Vai passar o ano todo sendo reprovado, não vai remir nada, né? Apesar Eu de vi ter um feito a prova. camarada, professor, que ele dizia, uma visita que eu fui fazer, ele falava que estudar aqui nada, nem trabalhar não, vou ficar aqui só comendo e dormindo. Aí eu, meu pai, só a mentalidade do cara é de só falava em coisa de, vou sair, vou fazer isso, aquilo, ou seja, o convívio com pessoas que praticam esses atos ilícitos, né, quer seja latrocínio, quer seja qualquer um que seja, contamina, entendeu? O cara só fica pensando maldade, Né? não pensa em sair dali e mudar de vida, entendeu? E fica por esse Infelizmente. tipo de pensamento, a sociedade fica excluindo, ele se exclui e aí a gente vive o que a gente vive hoje. Né? Por isso que é importante, eu acho, a questão da recuperação, porque, na minha opinião, assim, eu não vejo muito trabalho dentro das penitenciárias. Não vejo muito, tem. Mas é a questão da recuperação, né, de inserir eles realmente na sociedade, né? Ensinando profissões, essas coisas, né? Aí ninguém sai Vamos com a cabeça finalizar, pior do que entrou. Desculpa, finalizar professor. essa disciplina, aí, não? Vamos finalizar essa aqui, essa questão, essa disciplina, não, essa questão. A remissão da pena pelo estudo é previsto no ordenamento apenas por construção jurisprudencial? Não, né? Está Não, na própria LEP, está na própria lei, não é a jurisprudência que falou. O benefício da remissão da pena será suspenso no caso do condenado por acidente, fica em possibilidade para o trabalho de estudo? Não, né? não. Se acidentar, fica entendido durante o período que ele está acidentado como se ele ainda continuasse trabalhando e estudando. Então, cabe o cara lá Ele fazer tá, um dia. Eu estou brincando, né? O cara faz um dia de estudo, um dia de trabalho, vai lá e se joga e quebra a perna. Vou ficar agora um ano aqui. Tanta Mas brisa. o cara, mas tem uma punição, a gente viu, tem uma punição, salvo se for Fumar comprovado fé. que ele causou o próprio Ah, acidente, é. Aí ele ele não vai vai, não quebrar vai a cara. receber. É possível. Cara, pensa besteira aqui na cabeça. Né? É Não, possível acréscimo de acontece um mesmo. terço. Aqui, ó, é possível acréscimo de um terço a remir no caso de conclusão, durante o cumprimento da pena do ensino fundamental, médio e superior. Certo, também, né? Sim. Mas aí tem que É ver possível, peraí, aqui. um acréscimo de um terço a Mas remir no caso de conclusão durante o eu acho que aqui está incompleto, porque eu acho que o ensino profissionalizante também. Qualquer curso que você conclui. se não tiver aí, vai estar errada, se seria Sei, só porque você ficava entre A e B, né? cadê? A remissão da pena, peraí, a remissão da pena pelo estudo quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório. Tá. O que é esse aproveitamento satisfatório? É o cara ser aprovado. Vou ler na LEP aqui, É, vamos ler. o tempo remido não será considerado para obtenção do benefício de indulto. Vamos ver a remissão aqui. Vamos ler rápido, a gente mata já isso agora. Vamos lá. Remissão. Vou ler aqui, são alguns parágrafos aqui, alguns artigos. Desculpa. Aqui, artigo 126 da remissão. Condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução. A contagem de tempo referido no caput será feita a seguinte razão: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Qual é o parágrafo primeiro? As atividades de estudo a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância. Deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo terceiro. Para fins da acumulação dos casos de remissão,
As horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizar. Eu acho que eu vi o erro. Parágrafo 4º, calma aí. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho e no estudo continuará a beneficiar-se com a remissão. Parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. Condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, o que usufrui de liberdade condicional poderá cumprir pela frequência de ensino regular ou educação profissional, parte do tempo de execução de pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º, que é 12 horas a cada 3 dias. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. A remissão será declarada pelo juiz da execução ouvidos o Ministério Público e a defesa. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz de execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar, ou as atividades de ensino de cada um deles. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Olha só, e o aproveitamento escolar. Mas ele está fora. Ao condenado a relação dos seus dias remidos. Então... Eu acho que o erro está no remissão pelo estudo, não é possível. Hã? E tem que ter o aproveitamento escolar. Está errado a letra A. Vou ler de novo aqui onde é que está o erro. Aqui, ó. O condenado, parágrafo 1º do 129, o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Quando ele está fora, ele é obrigado ao aproveitamento escolar. E é o caso aqui, ó. Condenado quando for autorizado a estudar fora, quando ele está estudando fora. Tá vendo aqui, ó? Fora. Aí ele tem que ter tanto frequência quanto aproveitamento. Então eu me equivoquei na minha afirmação. Tá errado. Então a letra D. Eu achei, porque assim, pelo que o senhor leu aí, eu achei que o erro estava na D. Não é possível. Achei que o erro era no é possível. É possível. E lá não está falando é possível, né? Lá está falando é possível. Tá falando é possível? Não está dizendo que é possível, mas que tem que se compatibilizar. Remirar, né? Uhum. Aqui. É porque é possível, falando do aumento dá uma ideia de dúvida, né? É possível, como pode ser que não haja essa possibilidade. Da conclusão? Isso aí, ó. Na conclusão, aí no artigo que foi lido agora, não tem dizendo é possível. Então, eu achei que o erro estava aí, entendeu? Porque quando bota é possível, tem uma variável aí. Pode ser possível, pode ser que não seja possível. E na lei aí não tem dizendo isso, não. Tem como ler aí o que está dizendo a lei? Estou dizendo a lei, calma aí. É acrescido, se eu não me engano, tem falando. Não tem dizendo possibilidade. Deixa eu ler aqui de novo. Se eu tiver certo, caberia até uma anulação dessa questão aí. Deixa eu me perder aqui. Deixa eu me encontrar aqui. Aqui, ó. Aqui. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescida. Será, então é obrigatório. Será acrescido. É obrigatório. Então, será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. E aqui... E aí, não é possível. É possível acréscimo de 1/3. Mas os outros estão muito errados. Né? Vamos ver aqui. Mas não daria uma sei lá, não daria um questionamento pelo é possível? Deixou aí é possível, também pode ser que não seja, mas enfim. Enfim, teria que anular toda a questão, né? Porque não tem nenhuma resposta correta.
A alternativa A está incorreta. Em qualquer caso, se exigirá o aproveitamento satisfatório dos termos do artigo 109, parágrafo 1º. O condenado autorizado da fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva inadimplência, a frequência e o aproveitamento escolar. Importante lembrar também que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a remissão pelo estudo pressupõe a frequência no curso de ensino regular ou de educação profissional, independentemente da sua conclusão ou de aproveitamento satisfatório. Ok. Letra B está incorreta. A remissão da pena pelo estudo está previamente prevista na LEP. Alternativa C está incorreta. Nos termos do artigo 129, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente deve prosseguir no trabalho e nos estudos e continuará a beneficiar-se com a remissão. Alternativa D, que está correta. O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio e superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente do sistema de educação. A alternativa E está incorreta. Será, remir aqui, será. Alternativa A está incorreta. Nos termos de 128, o tempo remito será computado com pena cumprida para todos os efeitos. Aqui não será considerada para obtenção do benefício. Então, a todos os efeitos. Vamos finalizar aqui até a 30, que é certo ou errado, é mais fácil. Lá, Ministério Público de Minas Gerais, Promotor de Justiça 2014, sobre o regime disciplinar diferenciado, julga os itens a seguir. Poderá abrigar condenados nacionais e estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Segurança RDD? Não entendi aqui. Vamos lá. Sobre o regime disciplinar diferenciado de juízo. Poderá abrigar condenados nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Certo. Aqui ele botou a letra da lei, artigo 52. É o RDD. RDD. Regime. Entendi. 29. Questão 29. Está sujeito o condenado sobre o qual recai fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas. Certo, né? Peraí, está sujeito o condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento. Está falando do RDD. Ah, tá. Porque tem umas questões que é tipo isso aí mesmo. Né? Certo. Está sujeito a condenado quê, sobre né? o qual recai fundada suspeita de envolvimento e participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Certo. Está falando do RDD daqui de cima, para a gente responder em relação ao RDD. Quer dizer, quais são as situações? Só marcar aqui. Situações de apresente alto risco para a sociedade, né? Recai o fundado suspeito de envolvimento e participação em organizações criminosas, 30, para finalizar. Aplicável ao preso provisório que pratique fato previsto como crime doloso e que ocasione subversão da ordem da disciplina internas, sem prejuízo da sanção penal. Está falando assim, cabe RDD para o preso provisório? Certo? Sim. Isso mesmo, eis uma daquelas regrinhas que você deve guardar com carinho para sua própria coisas bancas considerando. Na prática de fato criminoso, como crime doloso, constitui falta grave, e quando ocasiona subversão da ordem da disciplina interna, sujeito preso provisório ou condenado. Então, tanto faz se ele é... Vou botar esse aqui. Tanto faz se ele é... Porque não faz sentido, só porque ele é provisório ele pode fazer tudo. Não, pode para o RDD, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Então, cabe também RDD para o preso provisório, desde que seja um crime doloso ou ocasião de subversão da ordem das disciplinas internas. Isso aqui a gente vê a partir de amanhã, 30. Vamos lá, senão eu vou me atrasar muito. Vai lá, Vai professor. conversando Obrigado, aí. viu? Valeu, um abraço. Valeu. Conversando pelo Zap hoje. Hã? Vamos conversando pelo Zap hoje aí, que hoje eu estou em casa. Tá ok. Valeu. Hoje tem tarde com Deus, mas assim, depois da tarde com Deus. Tá ok? Entendi. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.